Estamos gravando mais um podcast das nossas lições bíblicas. É um podcast realizado na gestão do DENEC, Departamento de Ensino, Educação e Cultura da Igreja Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, que tem como seu coordenador o pastor Reinaldo Odilo. Uma realização da IADERN, presidida por nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva. Hoje, nós somos a equipe de Parnamirim, estamos aqui, eu, o evangelista Cizirineu, superintendente da EBD no Templo Sede de Parnamirim, juntamente com o nosso pastor presidente do Campo Parnamirim, pastor Lenaldo Renovato de Lima, e o pastor Elias Aguiar. E o título da lição de hoje é A Sutileza da Banalização da Graça. Mas antes de começar, eu quero aqui passar para o nosso pastor Linaldo e para o pastor Elias para fazerem as suas considerações iniciais. Pois não, a paz do Senhor para todos. E, inicialmente, quero dizer que é uma satisfação poder contribuir, não é? Com nossos comentários sobre mais uma lição bíblica da Escola Dominical, não é? Agora, com esse tema do trimestre de os ataques contra a Igreja de Cristo, não é? As sutilezas de Satanás nesse dia que antecedem a volta de Jesus. É uma lição bem interessante, porque são temas diferentes, né? Cada lição tem um tema completamente à parte do outro. Então, bem estamos aqui. Pastor Elias, né? Eita glória! A paz do Senhor Jesus a todos, nosso pastor Lenaldo, pastor Assis, e aos irmãos que estão aí participando desse podcast. Então, para nós, realmente é um tema interessante, vai apontar que hoje em dia nós vemos que o combate muitas vezes não se dá de frente, com um embate frontal, mas muitas vezes algumas coisas vão criando distrações para tudo aquilo que a gente faz e às vezes a gente vai perdendo o hábito de fazer algumas coisas saudáveis. A gente vê isso claramente na lição de domingo, na escola dominical da Assembleia de Deus de Parnamirim. Nosso pastor falava sobre o sonho de que todo crente fosse um leitor assíduo da Bíblia, né? Então, isso aí já envolve muito essa questão das sutilezas. Por muitas sutilezas que a gente vai vivenciando, muitas vezes vai trocando as prioridades e, por causa disso, deixamos de fazer coisas que são essenciais. Ou seja, trocamos coisas que são essenciais por coisas que são imediatas. Então, isso aí vai ser um tema realmente maravilhoso para esse trimestre. Deus abençoe. Hoje a lição 2, que tem como título A Sutileza da Banalização da Graça. O texto áureo está no capítulo 2, versículo 8 da Epístola de Paulo aos Efésios e nos diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E a verdade prática nos ensina: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A nossa leitura bíblica está no capítulo 2, versículo 4 a 10 de Efésios. Eu vou fazer a leitura para nós avançarmos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós temos 3 objetivos na lição, aliás, 4 objetivos que pretendemos alcançar à medida que estivermos expondo os tópicos. O primeiro objetivo da lição é explicar a natureza da graça. O segundo é apresentar a graça no contexto bíblico. O terceiro é classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante.
e o quarto, pontuá-la no contexto contemporâneo. Então, já iniciando, nós vemos aqui na introdução que não há dúvidas que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado um grande interesse sobre o tema da graça de Deus. O autor diz que há um despertar da graça, mas ainda continua sendo um tema ofuscado para muitos outros, porque a falta de uma boa compreensão ou um estudo, um conhecimento adequado da doutrina da graça tem feito com que ela seja mal compreendida por muitos, tenha sido mal assimilada e também tenha sido desvirtuada, resultando inclusive naquilo que muitos chamam de graça barata, que é um desvirtuamento da graça, uma graça sem compromisso em obedecer à palavra de Deus. Então, no tópico primeiro, nós vamos trazer a abordagem que tem como título Compreendendo a Graça. E aí, aqui nós temos dois subtópicos. No primeiro se trata que a graça é divina e no segundo que a graça é imerecida. E eu gostaria de ver o nosso pastor Alinaldo fazendo esta abordagem deste tópico. Pois não, pastor Assis, pastor Elias. O primeiro tópico da lição, compreendendo a graça. É bom mesmo estudar um tema como esse, e muita gente, mesmo evangélica, cristã, não entende o que é graça, ou o que é a graça de Deus, na verdade. Então, aqui diz, o primeiro tópico, primeiro subtópico, a graça é divina. Creio que não há dúvida disso, não é? Que a graça de Deus, ela procede dele, na verdade, ela se origina nele. Pois a Bíblia diz, por exemplo, 1 Coríntios 1:12, aprove a Deus salvar os homens, né? Pela loucura da pregação. Então, a origem da graça, a iniciativa, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus, tem a origem em Deus. Segundo lugar, que a graça é imerecida. Essa é a definição, digamos assim, mais comum da graça, de graça, que é favor não merecido. De fato, eu creio que podemos aceitar essa conceituação, favor não merecido, pois o comentário da lição diz que ninguém merecia e nem tinha como merecer a graça de Deus, a salvação de Deus, não é? De fato, a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há um justo nenhum sequer. E que a nossa justiça, como diz o profeta Isaías, são como trapos de imundícia. Ou seja, a justiça própria do homem, do ser humano, para Deus não funciona, não tem valor para a salvação. Nem a justiça humana, nem as obras humanas. Agora, é importante já adiantar que as obras não salvam, não é? Não salvam, mas o salvo tem a obrigação de praticar boas obras. Porque Jesus disse, não é? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está no céu. Essa é uma síntese, né? Excelente, pastor. A gente vê então que é necessário ter essa compreensão correta sobre a doutrina da graça. E aí, ampliando essa compreensão, a gente vem com o tópico 2 sobre a graça no contexto bíblico. Eu gostaria que o pastor Elias fizesse a abordagem deste tópico. É interessante que é importante que o professor pontue ao mencionar na sua sala que trata-se de uma defesa, né? De uma defesa de pontos fundamentais da graça, a maneira como a graça se manifesta. Entender isso é extremamente importante, porque houve uma defesa por parte da igreja da questão da graça, até porque, se nós olharmos a reforma protestante, que vai ser tratado um pouco à frente, vamos ver que, na verdade, o próprio Martinho Lutero ele vai defender a questão a questão da graça, porque estava havendo uma banalização da forma como se dava a salvação e, muitas vezes,
querendo vender indulgências, querendo fazer algumas práticas que eram contrárias ao que pregava a graça, então a gente vai estudar sobre isso. Mas aqui trata muito, nesse tópico, no primeiro tópico, a necessidade da graça, da questão de Adão, lá no Jardim do Éden, e sobre a determinação de Deus para ele. Se nós olharmos o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, vai dizer: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, havia uma determinação. É preciso que o professor, ao abordar esse tema, sobretudo, coloque para os seus alunos a questão de que para toda ação existe uma consequência. Para toda ação que nós tomamos, Adão, tendo esse livre-arbítrio, a sua página só mais uma à frente na sua Bíblia, você vai ver no capítulo 3, versículo 6 de Gênesis, que aí vai ver que está escrito assim: e vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, teve o livre-arbítrio, havia uma determinação de Deus, a determinação foi descumprida, e por aí as consequências do pecado. Então, é preciso entender nesse tópico essa questão que toda liberdade que é dada ao homem também traz preços, consequências. E nós vemos na história da Bíblia diversos casos em que a nação de Israel descumpria ordem divina e pagava preço e muitas vezes caía na mão dos seus inimigos. E aí, quando ele fala também na segunda parte sobre a extensão da graça, ele vai afirmar que Deus quer salvar a todos. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que vai dizer: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, aí mostra o amor de Deus, até pelo mais vil pecador. E ele vai destacar essa questão da graça, que a graça é universal. Ela vem para atender a todos. Então, ela destaca o amor de Deus. Ela fala aqui também, quando ele destaca, diz que é para ser alcançado tanto o alcoólatra, o adúltero, o homicida, mas Deus alcança para transformá-lo. Aí é que entra uma das questões da banalização, que muitas pessoas oferecem determinados tipos de evangelhos em que, na igreja onde ele está, há uma banalização do pecado, não importando a condição em que você queira se manter, a pessoa está posta ali naquele lugar e não tem qualquer preço. Ela não é cobrada quando toma determinadas atitudes. A igreja, ela apresenta um evangelho, a graça, como se fosse algo que não tem consequências. Então, ela diz que é universal, mas não é o mesmo que universalismo. Então, ele diz que uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo já prega que, independente do seu comportamento, você vai ser salvo. Então, o autor da lição faz questão de destacar essa questão entre o que é universal e o que é universalista. Então, é um aspecto bem interessante para o professor, ao explanar na sua sala de aula, ao chamar a atenção dos alunos para esse tema, apresentar que há essa grande distinção. Então, ele vai colocar isso aí e vai terminar dizendo: contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Então, aí tem o texto de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, ele vai dizer, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. E quando nós olhamos diversos textos da Bíblia Sagrada, nós vamos ver aí a bênção condicionada à obediência. A bênção condicionada à obediência. Basta nós lermos com a nossa sala de aula lá, Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1 até o versículo 14, nós vamos ver isso claramente demonstrado. Então, queridos, nesses dois textos que nós vemos aqui, falando sobre a graça e a necessidade, nós vemos aí
a questão de Adão, nós vemos aí a consequência do pecado, nós vemos aí essa questão também explanada no segundo tópico, da diferença entre o que é ser universal e ser universalista. Então, há uma diferença muito grande. Esses são pontos essenciais a serem abordados, mas o professor precisa ter em mente, eu acredito que isso é bastante importante, que trata-se de uma defesa da maneira como a graça de fato é empregada em nosso meio. Gente, nós vimos aí, primeiro, a exposição sobre a compreensão da doutrina da graça e agora, avançando neste ponto, sobre a análise bíblica, né? Um panorama bíblico, uma visão bíblica de como foi a queda do homem, a necessidade da graça, a graça universal estendida a todos, que é uma compreensão adequada, como disse o pastor Elias, uma defesa dessa doutrina que tem sido tão banalizada ultimamente. E avançando neste ponto, a gente vê que, historicamente, houve esta banalização que resultou na Reforma Protestante. É o ponto da lição de número 3. Então, a graça no contexto da Reforma. E aí, passo novamente para o pastor Elinaldo, trazer esta abordagem histórica aqui do tópico 3. Pois não, pastor, sim, pastor Elias. A graça no contexto da reforma. Esse tema é bem interessante, porque a reforma protestante do século XVI, eu creio que foi um movimento levantado por Deus para indicar os rumos corretos da igreja da época, né? Bom, então, o comentário existe o contexto da reforma do século XVI, né? É possível identificar alguns fatores que contribuíram para a reforma. Eu creio que o principal dele foi a apostasia, não é? Por que a reforma? Porque a igreja dominante, que se dizia cristã, a igreja católica, ela passou a pregar e a ensinar coisas absurdas fora da palavra de Deus, não é? Então, havia então uma série de coisas, por exemplo, o comentarista destaca, havia uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral. Imagine quando uma liderança de uma filosofia, de uma religião, essa liderança perde a credibilidade, se torna depravada, isso é muito ruim mesmo, não é? E aí Deus levantou Lutero, monge agostiniano, né? Muito novo ainda, e fez nas suas mãos a Bíblia Sagrada, que não era permitido as pessoas comuns lerem a Bíblia. E até mesmo os padres não tinham, somente os superiores é que sabiam na mão a Bíblia para interpretar segundo os seus dogmas, segundo a visão que eles tinham, não é verdade? Então, o desvio da Igreja Católica levaram à necessidade de um movimento que foi chamado de Reforma Protestante do século XVI, não é? Também o comentarista diz que a reforma surgiu uma resposta ao enfraquecimento, à deturpação e à negação da doutrina da graça na Idade Média. Eu já havia sido totalmente desconfigurada a doutrina da graça, porque a Igreja Católica pregava salvação pelas obras. Se fizesse penitências e criou o dogma do purgatório, né? Um lugar em que as pessoas têm que pagar pelos pecados veniais, etc. Dessa forma, ela estava tirando o valor da graça. A Bíblia diz que é pela graça sois salvos, não é pelas obras para que ninguém se glorie, não é verdade? Então, a salvação pela graça estava sendo substituída pela salvação pelas obras, salvação por obras. E o cúmulo de tudo foi quando o Papa quis construir a Catedral de São Pedro e criou uma espécie de
de apólices, de título ao portador, chamado indulgências, em que a igreja vendia o pecado, ou seja, vendia o perdão. Quem comprasse, havia indulgência plenária e indulgência parcial. A indulgência parcial, a pessoa obtinha, por exemplo, perdão do momento, ou, dependendo do preço que ele pagasse por aquele título ao portador, ele podia ter perdão dos pecados para trás, alguns anos para trás. Não é verdade? Se comprasse plenária, a indulgência plenária, é bom que os professores falem isso, era um documento que a pessoa, só quem podia ter eram os ricos, os mais ricos, né? Lá daquela época, porque, digamos, uma indulgência plenária e fosse comprada por 50 mil reais, a nossa moeda, o seu portador poderia ter perdão do passado, dos erros do passado, dos erros do presente e o mais absurdo, até o perdão dos pecados que ainda iam cometer no futuro. Onde está a graça de Deus nisso, não é verdade? Era um absurdo mesmo essa história de graça barateada. Ah, mas pagava caro aqueles que podiam, mesmo assim estavam barateando a graça. O preço da graça é tão elevado, mas tão elevado que dinheiro no mundo poderia pagar. O preço da graça de Deus, à disposição dos homens, foi o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, não é verdade? Então, essa foi uma das principais razões por que a reforma investiu contra esse entendimento. O segundo ponto aqui do tópico é a restauração da doutrina da graça. Então, o comentarista pontua que a reforma surgiu como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, então, tornou-se o principal porta-voz, não é? E pregou que a pessoa é salva somente pela fé e não pelas obras, como diz a Bíblia. E ele o comentarista não destaca as 5 proposições da reforma, ele cita só 2, né? Pela fé somente e somente pela graça. Aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe, que a reforma, a meu ver, teve um grande papel na restauração da evangelização da doutrina ortodoxa de Cristo, do Evangelho, porém, cometeu sérios e graves equívocos. Por exemplo, nas 5 proposições da reforma, foram sola escritura, né? Primeiro, só a escritura. Segundo, sola fide, somente a fé. Terceiro, só a graça. Quarto, solos Christus. E quinto, soli Deo gloria. Mas eu pergunto, onde está o solos Espíritus? É incompreensível que tenha havido essa omissão, né? O Pai e o Filho foram destacados, e o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A meu ver, é o Espírito Santo que convence que só a Escritura tem valor, que só a fé é o meio para a pessoa ser salva. Enfim, tudo depende da ação do Espírito Santo também. O Espírito Santo, na verdade, Jesus disse, o Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É pelo Espírito Santo. Então, a restauração da doutrina da graça a reforma contribuiu para isso, mas, a meu ver, ela deixou a desejar nessa omissão do valor do Espírito Santo para restaurar a graça de Deus no coração das pessoas. Então, nós vimos uma abordagem que nós já pontuamos a questão da compreensão da doutrina da graça, a sua contextualização no contexto bíblico e também no contexto histórico com a Reforma Protestante e a sua contribuição para a sua restauração, né? Conforme
O pastor Arnaldo já pontuou muito bem nesse ponto. Eu acho interessante aqui uma conexão nessa abordagem, que é o resgate da centralidade das Escrituras como a fonte única para a doutrina. Porque o catolicismo ele tinha três fontes, e tem ainda três fontes de autoridade que colocam em pé de igualdade: a Escritura, a tradição e o Sagrado Magistério. Isso faz com que aquilo que não tenha base na Escritura, mas se foi aprovado pelo Magistério, se foi aprovado pela tradição, entre como doutrina, mesmo que não tenha nenhuma base substancial na Escritura Sagrada. Então, tem diversas doutrinas espúrias, totalmente estranhas à Bíblia, e o catolicismo adota em razão disso, não é? Mas a doutrina da Escritura, a Escritura voltada como centro, como a base doutrinária, foi fundamental não só para a reforma, como também para nós, hoje cristãos do tempo atual, que, prezando por isso, nós podemos defender a inteireza das doutrinas, inclusive a doutrina da graça. E aí a gente parte para o quarto ponto, que é justamente a graça no contexto contemporâneo. Aqui nós temos uma abordagem sobre a graça barateada e, no segundo ponto, o valor da graça. Eu queria dividir esses dois subtópicos com os dois pastores, com o pastor Reinaldo e com o pastor Elias. Então, primeiro, vindo o pastor Elias falando sobre essa questão da graça barateada, e segundo, o pastor Reinaldo, sobre o valor da graça. O pastor Elias trazendo sua abordagem sobre a questão da graça barateada, e se o senhor sentir à vontade, fazendo mais alguma abordagem dos tópicos anteriores, se achar conveniente. Em seguida, nosso pastor Linaldo volta abordando o valor da graça. Bem, meus queridos, é interessante nesse texto, vai destacar aí a questão da graça barateada, ele fala de nominal e mundanizada. Então, quando fala de nominal, você já viu que tem muitas pessoas que são cristãos só de nome, e se tornou algo até popular entre muitos, dizer, não, eu sou cristão, ou eu sou crente de determinada denominação, e as práticas não condizem nem um pouco com o que ele apresenta como um padrão de vida. Então, de que vale um evangelho em que seja somente de palavras? Eu falo, mas eu não faço, eu não vivo aquilo que eu faço. E a mundanizada, então, cada vez mais as pessoas trazendo alguns modismos, algumas práticas para dentro da igreja e barateando a graça, tornando mais fácil algumas coisas que são pecados. E é interessante que domingo à noite na nossa igreja a gente ouvia o pastor Assis pregar sobre isso, e ele destacava justamente essa questão que é importante o professor colocar. Aquilo que era pecado há 2000 anos ainda é pecado hoje. E muitas pessoas estão pegando coisas que são doutrina, que envolve a questão do pecado, e banalizando de forma a ficar um evangelho como se fosse mais facilitado. Não é que o evangelho da graça cobra menos. Em alguns aspectos, ele não vai cobrar menos, vai cobrar mais. E nós vemos o pastor Linaldo Renovato ensinando sobre essa questão aí, falando sobre a questão do adultério. O que na lei antes, o adultério, era o ato praticado, agora somente a intenção já é considerado pecado na graça. Ele também citou aí até em algumas lições que nós pudemos presenciar ali na Assembleia de Deus de Parnamirim, e acho interessante apresentar isso nessa lição, que fala até dos pecados virtuais. Então, algo que antes, para ele cometer determinado pecado, requeria toda uma logística para poder fazê-lo, agora está de forma facilitada através de redes sociais, às vezes num quarto fechado, 2 horas da manhã, só com o celular na mão, ele cometendo determinados pecados. Então, essa banalização e essa forma em que as pessoas acham assim, não, mas você está no tempo da graça. Na graça tudo vai ser facilitado, tudo vai ser perdoado, algumas coisas vão ser ainda mais cobrados do que durante a lei. E aqui ele fala sobre isso aí, fala que urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus.
E aí, quando a gente fala sobre essa questão do preço, o preço foi o sangue de Jesus na cruz, pagando por nós para que nós tivéssemos acesso à graça e acesso ao Pai. Então, isso aí, queridos, é um preço caro. Então, é preciso transformar isso aí na hora que for apresentar para os seus alunos, e olhando os tópicos anteriores, você vai ver uma luta constante pela graça. Se nós olharmos lá em maio de 1935, você olhando o livro do comentarista dessa lição, ele vai dizer que já houve uma defesa pela graça por parte da Assembleia de Deus, onde ela refutou a doutrina determinista, em que afirma que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, isso aí já era uma luta para manter os padrões do que era entendido pela nossa igreja como graça. Então, é interessante, ao pegar esse tópico, levantar uma bandeira de que está sendo apresentado para os irmãos, não só nessa lição, mas nas outras, uma defesa por padrões genuínos em cada detalhe do que é apresentado. Não é simplesmente o ato de falar, é a não banalização do pecado, é a não banalização daquilo que é doutrina da igreja, é a não banalização da graça propriamente dita, tornando uma coisa barata. E, não, meu irmão, mas você está na graça. E na graça tudo aí é facilitado, e não é isso que é apresentado. Então, acho que esses 3 exemplos do pastor Elinaldo, citado para a Assembleia de Deus aqui em Parnamirim, vai caber muito bem para você falar de graça no tempo contemporâneo. Então, o que antes era pecado, o ato de praticar, passa a ser pecado a intenção, e para os nossos dias passa a ser pecado também a questão, por exemplo, do que é feito no cyberespaço. Então, de algumas práticas que as pessoas fazem a partir de aparelhos eletrônicos em casa. A logística do pecado, nesse aspecto, ficou até, como o nosso pastor apresentou lá uma certa vez, facilitada, né? Deus abençoe, meus queridos. Muito boa as colocações do nosso pastor Elias Aguiar, não é? Sobre essa questão do barateamento da graça. A graça não é barata, é caríssima, não é? Tanto que Jesus diz, aquele que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Vendo pelo contrário, quer dizer que uma alma tem mais valor do que o mundo inteiro. E que preço nenhum poderia pagar. Só pode ser pago pelo sangue de Jesus. Mas no subitem 2 do item 4, fala sobre o valor da graça. E diz aqui que São Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: vocês foram comprados por preço. 1 Coríntios 7, 23. Eu acrescento 1 Coríntios 6, 19 e 20. Quando a Bíblia diz assim: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Então, fomos comprados por um preço, né? Jesus nos comprou. Então, espírito, alma e corpo, tudo pertence a Ele. Tudo. Nossos bens, nossos recursos, nossa casa, tudo pertence a Ele. Mas Ele não se apropria de nada disso. Pelo contrário, Ele coloca aquilo que é dele a nossa. Por exemplo, quando Davi ia preparando os materiais para Salomão construir o templo, ele diz lá em Crônicas, segundo Crônica, né? Senhor, quem somos nós para dar tão grande coisa? Né? E ele diz assim: da tua mão recebemos e da tua mão te damos. Isso é graça. Até aquilo que a gente oferece a Deus, né? Em oferta e o dízimo, é pela graça de Deus. Pela graça. Entende? Então, fomos comprados. Paulo foi um grande defensor do Evangelho da Graça, diz o texto aqui, não é? Não aceitou
forma alguma, penduricários que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. Ele sabia do alto preço que custou a nossa salvação, ou seja, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. No Salmo 68 diz assim, e se alguém quisesse comprar a redenção de uma alma, ele diz, a redenção de uma alma é caríssima. Está lá no Salmo. Não é? Ainda que alguém desse toda a sua riqueza, elas se acabariam antes. Para redimir uma alma só. Imagine redimir todos aqueles do mundo que creem em Jesus. Né? Então, a graça não pode ser barateada. É preciso entender que o valor da graça é tão alta que o preço só pode ser pago pelo sangue de Jesus. Quer dizer, quando ele deu a sua vida por nós. Aí diz que duas coisas precisam ser observadas. Primeiro, a voz passiva do verbo grego, etc. E diz que a transação foi completa. Foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Então, a salvação é um encontro entre a mão de Deus, que volta para o homem, não é? E também o homem precisa aceitar a mão de Deus que quer tirá-lo do abismo. Eu sempre faço uma figura. Imagine que alguém está se afogando no rio, ou no lago, ou na praia. Então chega o salva-vidas e oferece a boia para ele. E a pessoa não quer. Não quer, vai ficar lutando para se salvar com suas próprias forças e vai acabar morrendo, assim do lado espiritual. Aliás, pior ainda, porque quem não aceita a salvação de Cristo já está morto. Já está morto, não vai morrer, não. Já está condenado. Jesus diz em João 3, 17, 18, não é? Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Olha só. Já está condenado. Por quê? Diz ele. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, não querem a salvação de graça. Existem religiões que ainda hoje pregam a salvação por obras. O Espiritismo, por exemplo. O Espiritismo é uma religião fundada por Allan Kardec, né? A salvação não é pela graça. A salvação é pelas obras. É tanto que a doutrina dele de reencarnação se baseia nas obras. Se a pessoa fez boas obras em pretensas encarnações passadas, então, mesmo assim, vai ter que voltar a passar pela terra para sofrer, para pagar aquilo que não pôde pagar. Os hinduístas, por exemplo, meus irmãos, indianos, eles são reencarnacionistas. Para você ter uma ideia, no hinduísmo, a pessoa se salvar, entre aspas, tem que reencarnar 1 milhão de vezes como inseto. Como inseto, viu? 1 milhão de vezes como 1 milhão de vezes como macaco. E também, não sei quantos milhões, como ser humano. Isso não é graça. Isso é por obras. Não é verdade? Mas a verdadeira graça, o seu valor é revelado pela Bíblia, né? A graça é o resultado do amor de Deus. Não tenha dúvida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha aí, já vê a doutrina assim, Deus amou o mundo, não amou só alguns, como creem os irmãos calvinistas. Não. Deus não amou. Jesus não veio morrer só pelos eleitos e predestinados, como eles creem. Porque Deus amou o mundo. O mundo quer dizer a humanidade. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha a graça aí. Ele não veio trocar, ele não veio vender, não. E deu o seu Filho unigênito. Para quê? Todo aquele que nele crê. Olha a resposta do homem à graça de Deus. Olha a resposta do homem
ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, para que todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 derruba praticamente todas as falsas religiões e as falsas interpretações sobre a doutrina da salvação. Né? Deus, o calvinista diz que Deus amou, a expiação foi limitada. Jesus só morreu pelos eleitos. Misericórdia. Essa é uma das doutrinas mais terríveis, né, acerca da salvação. Misericórdia. Está dizendo que Deus faz propaganda enganosa. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí o calvinista diz, não, Deus só quer salvar os eleitos. Isso é terrível. Deus quer salvar a todos. A todos. Deus amou todo mundo. Né? Então, Deus nos ajuda a entender que a graça, quem pagou o preço da graça foi Jesus, na verdade. Foi Jesus. Isso é graça. Pronto. Na abordagem de hoje, eu creio que os 4 objetivos propostos já foram aqui alcançados. No primeiro tópico, nós abordamos a natureza da graça, trazendo o conceito da graça, que é um favor que nós não merecemos, que não temos qualquer mérito, partiu de Deus, teve iniciativa de Deus. No segundo tópico, nós abordamos no contexto bíblico, especialmente o pastor Elias trouxe essa apresentação, vendo como se deu a queda do ser humano, a necessidade da graça e a providência, a provisão de Deus para a graça. Um conceito, uma doutrina bem firme na Bíblia, e a gente às vezes pode até pensar, será que a gente precisa falar nessa doutrina como a queda, como a graça? É necessário. Outro dia eu estava na igreja e um presbítero sentou-se do meu lado e, numa rápida abordagem, numa rápida conversa comigo, ele descartou a doutrina da queda. Ele disse, não houve queda humana. E eu olhei para ele e disse, o irmão é de onde mesmo? O irmão é de qual igreja mesmo? É da nossa igreja Assembleia de Deus? O irmão congrega conosco, está aqui sob a gestão do pastor Linaldo. O irmão, porventura, o irmão não sabe que todos os nossos livros de teologia, todos os nossos livros de doutrina, toda a nossa doutrina defende a queda da raça humana no pecado, e ele ficou totalmente sem jeito. Digo, meu irmão, vai estudar um pouco mais, procure fazer um curso teológico, entender a base da doutrina. Ou seja, um presbítero descartando a doutrina da queda. Se alguém descarta a doutrina da queda, descarta automaticamente a necessidade da graça. Então, foram pontos que nós destacamos aqui e destacamos muito bem essa contextualização também sobre a graça, a necessidade da graça e a provisão de Deus para a graça. Nosso pastor Arnaldo também trouxe um comentário sobre a reforma protestante, a sua necessidade, o desvio da Igreja Católica e como houve esse resgate, e a deficiência também que houve na reforma, né? Que faltou mais um solo a ser acrescentado. E por derradeiro, ambos pastores fizeram abordagem do tópico 4, que está de acordo com o nosso objetivo, que era pontuá-la no contexto contemporâneo. A graça no contexto de hoje, falando sobre a graça barateada e o valor da graça. Encerrando aqui essa parte, achei interessante que o comentarista ele fez uma menção aqui a expressão grega que estaria na voz passiva do verbo grego e no tempo aoristo. Só que ele não citou a palavra grega, ele não citou o termo e deixou assim um pouco vaga essa explicação. Primeiro porque não veio a palavra grega aqui. E segundo, ele simplesmente citou aqui. A voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós e o tempo verbal aoristo diz que essa transação foi completa. Então, só explicando aqui, isso que ficou um pouco vago.
O termo grego por trás da expressão é o termo que está por trás da tradução aqui de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Lá em cima ele colocou: vocês foram comprados por preço. Então, o termo grego por trás dessa expressão é times egorastete. E aí ele disse: voz passiva, tempo auristo. Voz passiva nós sabemos que é quando a pessoa a que se refere o verbo está sofrendo a ação. Ou seja, nós estamos recebendo a ação do verbo, a ação da compra. Alguém nos comprou. Foi o Senhor Jesus que nos comprou. Por isso, a voz é passiva. Nós fomos comprados por ele. E aqui o tempo auristo, ou um tempo no grego, que tem um aspecto de algo completo. Quando o tempo auristo ocorre no grego, normalmente dá a ideia de que algo aconteceu no passado e que isso foi completo, foi definitivo, foi pontual. Por isso se diz que é ponteleal pontual, ou seja, acabado, terminou, já está findo. Ou seja, Jesus nos comprou de uma vez por todas na cruz do Calvário. O preço foi pago de forma definitiva na cruz do Calvário. Não ficou nada a pagar. Isso é muito importante porque nós temos, por exemplo, um catolicismo, o pastor Linaldo já citou isso. O pastor Linaldo citou a questão do purgatório, ou seja, algo acrescentado à doutrina da salvação. Os senhores também abordaram a questão de alguém que quer ser salvo pelas obras. O pastor Linaldo citou o espiritismo em várias religiões, algo acrescentado. Não, o preço foi pago e foi pago aqui no auristo, acabado, terminado, de uma vez por todas. Então, essa é a beleza que está por trás da nossa tradução. Então, eu agradeço aos companheiros, ao pastor Linaldo, ao pastor Elias, dou graças a Deus em ter a honra de participar de mais uma lição bíblica, de mais um podcast com os irmãos, e passo a ambos as considerações finais, ao pastor Elias e ao pastor Linaldo, e por fim o pastor Linaldo já fazendo as considerações finais e a oração final também. Glória a Deus. Eu vou preceder, né, já que o pastor vai fazer o encerramento, nós teremos a honra de estar aí orando e encerrando e dando as suas considerações finais. Faça duas perguntas ao seu aluno, ou melhor, uma pergunta e uma recomendação. A pergunta que você deve fazer aos seus alunos em sala de aula para despertar neles o entendimento desse assunto é perguntar: como você contribuiu para pagar o preço, né? Como você contribuiu para pagar o preço? Então, essa é uma pergunta interessante para ver, mostrar como é que foi a demonstração do amor de Deus. E a segunda é a recomendação que está no texto da conclusão. Então, nós iniciamos falando da importância da leitura da palavra, que é algo extremamente cultivado aqui na Assembleia de Deus de Parnamirim, que todos sejam leitores assíduos da Bíblia. E aí o autor da lição ele vai dizer assim, a Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Então, através do conhecimento, a gente precisa pensar o seguinte, que nós só temos criticidade quando nós conhecemos algo. Eu estou aqui, por exemplo, com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nesse caso que foi citado do presbítero da igreja, conhecendo a declaração de fé das Assembleias de Deus, ele vai encontrar subsídios mais que suficiente para falar sobre essa questão, porque na declaração de fé vai dizer que a queda do Éden arruinou toda a humanidade. Nesse texto, nesses termos que está escrito. E vai dizer assim, tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou a inclinação para o pecado. Então, entendendo isso, eu creio que vai trazer bastante subsídio para que mais pessoas da sala possam participar e construir um conceito. Porque é preciso que, a partir do entendimento, as pessoas construam esse conceito. Então, Deus abençoe a todos, que seja uma aula abençoada e que possa trazer um conhecimento que não seja simplesmente empírico, mas que seja prático. E quando o conhecimento se torna prático, aí ele faz com que muitos anos depois, você numa aula, depois de 10 anos ou até mais, ainda se lembre
daquilo que foi ministrado. Deus abençoe a todos. Verdade, pastor Elias. Essas observações são importantes, né? Para chamar a atenção para a importância de estudar esses assuntos, esses temas tão interessantes para a nossa edificação espiritual. Nesse trimestre, então, estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo. Vamos estudar, não é? Os ataques contra a Igreja de Cristo, através das sutilezas diversas, né, que o inimigo levanta para desvirtuar, para confundir, para afastar as pessoas do verdadeiro caminho, para afastar as pessoas de Deus. Aí o inimigo usa falsas religiões, falsas doutrinas, e muitas vezes usa também de dentro da própria igreja evangélica pessoas que aparecem com doutrinas estranhas. Por quê? Porque hoje, com as redes sociais, todo mundo tem acesso a tudo. Ninguém mais pode se julgar o monopólio da verdade ou dos entendimentos. Não. Você vai no Google, está lá a Bíblia comentada, você vê no YouTube, pregadores, pastores, etc., não é? De todo tipo. Agora, aumentou, a meu ver, o índice de ocorrência de doutrinas erradas com a pós-modernidade, não é? As redes sociais são uma bênção, consideram uma bênção de Deus para nós e para a sua igreja, para a propagação do evangelho, talvez esteja sendo até pouco utilizada, não é? Graças a Deus por isso, mas aparecem pessoas, né, que usam das redes sociais para divulgar ideias absurdas, heréticas. E a doutrina da graça tem sido uma das mais distorcidas. O universalismo, por exemplo, tocado nele, né? Universalismo, é aquela doutrina segundo a qual Deus não vai condenar ninguém. Deus vai salvar todo mundo, inclusive Satanás. Você já pensou, meu irmão? Aquele senhor chamado Alziro Zaru, que era da Legião da Boa Vontade, ele escreveu um poema cujo título é Satanás, meu irmãozinho. Sangue de Cristo, pode ser irmão dele, mas nós somos irmãos de Jesus. Então, veja que ponto chega a distorção acerca da doutrina da salvação, que se confunde com a doutrina da graça, não é verdade? Então, que Deus nos ajude, possamos contribuir para que haja uma boa visão, um bom entendimento acerca da Igreja de Cristo, não é? No mundo, da salvação, da graça, do amor de Deus, doutrina do perdão, etc. Deus nos ajude, foi um prazer estar com os queridos irmãos, né? E vamos fazer oração como o pastor Assis pediu. Bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por tudo que tem sucedido, tudo que nos tem dado, com teu amor, com tua vontade para conosco, não esquecer nada. Ó Deus, a salvação de nossas almas, nós te agradecemos pelo batismo, pela tua paz, pelo todo entendimento, pela tua alegria, Senhor, pela vida, que é um dom de Deus, pela saúde, ó Deus, pelo poder interagir uns com os outros, buscando entender melhor a tua vontade. Agradecemos por essas lições que estamos comentando, que seja uma grande bênção para a tua igreja em todo o Brasil, até no mundo também. Não é? Deus nos abençoe, Elias e a sua família, pastor Assis e sua família, a mim também e a minha família. E a todos os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, até mais. A paz do Senhor. A paz do Senhor, amado.